Fala pessoal, tudo bem? Mais uma edição da Direto da Gazeta para fechar a temporada 2024 e já se preparar para começar 2025 daquele jeito. Hoje nós recebemos o psicanalista e hipnoterapeuta Tony Borba para falar um pouquinho do terapia sob medida e como a gente pode melhorar como ser humano e também trabalhar diversos traumas, né? Bloqueios emocionais, assunto que a gente fala bastante também, ansiedade, traumas e por aí vai. Seja bem-vindo, Tony, muito obrigado nessa reta final de ano de conseguir vir aqui para a gente bater esse papo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer enorme, eu é que agradeço a oportunidade, o convite de vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vai estar assistindo. Né? Muito, muito obrigado. É isso, vamos lá. Pra gente, eu abri aqui falando sobre psicanalista e hipnoterapeuta, as pessoas ficam meio confusas o que seria isso, né? Eu queria, para a gente abrir aqui a nossa entrevista, que você falasse um pouquinho, né? Do que é ser psicanalista e também hipnoterapeuta. O psicanalista é o ouvinte profissional, é o cara que tem, claro, tem que estudar muito a área e para sempre, não para nunca, né? Ele vai analisar o seu conteúdo psíquico a partir da sua fala. Nós vamos conversar, você vai falar o que vier à sua cabeça, eu vou estar ouvindo atentamente, pegando algumas nuances do seu funcionamento. Isso é a psicanálise. E aí eu vou te trazer algumas devolutivas para que você analise e veja, né, o que coube, o que não coube, e a partir daí mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, de postura, enfim. Já a hipnose, né, hoje, na época contemporânea, tudo é muito corrido, as pessoas não querem aqueles tratamentos mais prolongados que a psicanálise propõe. Precisam de coisas mais rápidas. Mais imediatas, mais né? imediatas, sair do burnout. Largar o cigarro. O tabagismo, pânico de dirigir, mas tem a necessidade de se locomover a partir do próprio veículo. Voltar a se relacionar. Exatamente, exatamente. Então aí a gente tem alguns manejos a partir da hipnose que gera resultados um pouco mais rápidos. Curtinhos. Muitas vezes em uma sessão para um caso de ansiedade, por exemplo. Claro, não é ansiedade generalizada. Essa precisa aí de 5, 6 sessões. Né? Mas quando percebe que a ansiedade está atrapalhando o dia a dia, procura um profissional. Isso, um hipnoterapeuta clínico, de preferência com experiência, com seriedade, com ética, para te ajudar e tirar isso da frente e você produzir melhor no seu trabalho, na sua vida social, no seu relacionamento. Lembrando que cada caso é um caso clínico diferente, sempre, né, Tony? Sempre, igual você sempre. falou. A subjetividade da mente humana é o primeiro ponto. Eu não tenho como trazer aqui um protocolo, né, que vai funcionar para todo mundo. Não, funciona para algumas pessoas. Eu preciso perceber o seu funcionamento, né, como você pensa, como você sente, e isso a partir da sua fala, para poder elaborar um projeto terapêutico para te ajudar. Totalmente direcionado, né? Totalmente, é sempre personalizado. Não existe protocolo. Faz assim, assim, assim e o resultado vem. Não, para alguns funciona, mas não para todos. E já aproveitando, falando um pouquinho de atendimento, eu queria que você falasse sobre a diferença, então, dessa hipnose médica, então, acompanhada por um profissional que entende, direcionada, com total atenção para aquele paciente, para aquelas hipnoses que a gente vê na internet, que muitas vezes acaba caindo em um espaço cômico, né? E Sim. a gente descredibiliza, quando vê isso, um atendimento profissional, como é o caso que você faz. Então, qual que é essa diferença? A diferença é assim, primeiro, a hipnose clínica, a hipnoterapia, o hipnotista, o praticante da prática da hipnose, ele precisa ter um conhecimento técnico acerca do funcionamento psíquico do ser humano. O hipnotista de palco, esse é para entretenimento. Entendi. Ele não vai te ajudar, ele pode não te prejudicar, já é um grande avanço. Mas isso é para entretenimento. Existe muito mito em torno da hipnose em função dessa prática associada à ficção que o cinema e a TV colocam em cima disso. Né? Se você assistir a série Freud, por exemplo,
ela tem alguma verdade, mas tem muita ficção. Freud era ateu, ele não participava de atividades de cultos demoníacos como a série mostra. Sim. Não é? E então, é exatamente isso. Então, não significa... Às vezes a gente tem profissionais que fazem a hipnose voltada ao entretenimento e tá tudo certo também. Isso, ponto. Isso. Ele utiliza técnicas existentes, acredito eu, para aquele tipo de serviço. Isso. Hipnotista é o cara que te coloca em transe hipnótico. Entendi. Independente da finalidade. Entendi. Hipnólogo é o cara que estuda a hipnose. Hipnoterapeuta é o cara que aplica a hipnose com finalidades terapêuticas. Não dá para fazer isso se não tiver conhecimento do funcionamento psíquico. Né? E porque você acredita, a gente muitas vezes, estava até embutido na minha pergunta anterior, que muitas vezes as pessoas não levam essas técnicas com um olhar atento ou coloca credibilidade nelas. Por que você acredita que ainda acontece isso? Senso ou não, comum. ou tem mudado? Senso comum. Eu comentava com você nos bastidores, né, que Jânio Quadros, quando presidente, proibiu a hipnose no nosso país em função da pressão que sofria da igreja. Porque a igreja pregava que isso era uma atividade demoníaca. Tá? Não tem nada de místico nisso. Né? É um efeito neurológico, psicológico. Não tem religiosidade nenhuma na prática da hipnose. Mas, claro, religiosamente eu posso fazer uso dela, como é feito ainda hoje. Não é? Agora, por exemplo, teve um médico que saiu da Europa, foi para a Índia, derrubou o índice de morte em cirurgias torácicas de 55% para menos de 16%. Usando a hipnose, a anestesia hipnótica. Entendi. Porque se você aplica anestesia em quem não pode, a pessoa entra em choque e falece. Não é? É um risco muito grande. Então, reduziu muito a taxa. Quando ele voltou para a Europa, eureka, eu descobri aqui a grande sacada e começou a pregar isso em congressos, com palestras, com artigos. E ele foi expulso da Sociedade Médica Europeia em função de pregar isso. Entendi. O próprio Franz Mesmer, no século XIX, XVIII, XIX, quando ele começou a defender o magnetismo animal, ele era médico, defendia o magnetismo animal. O seu coração ele é capaz de sentir a minha vibração a 3 metros de distância. Eu não preciso te dar um abraço para isso. Não é? E ele provou isso. E ele foi rechaçado. Porque é muita modernidade para a época. Sim. Só que isso vem de geração em geração, criando um misticismo em torno de muitas práticas, não apenas a hipnose. Não é? Tanto que hoje, procura um psicólogo para te ajudar, você está precisando. Já muitas vezes. Você está me chamando de louco. Exatamente. Eu não sou louco. Saúde mental, saúde emocional, o contrário não é retardo mental. Né? Você não precisa das antigas clínicas psiquiátricas para tratar uma fobia. Né? Assim como o próprio Freud, com Charcot, em Paris, tratavam com a banheira dentro d'água, com a hipnose. Charcot usava na clínica de Saint-Pétri, quando o Freud ainda foi para fazer estágio. Né? Ele era médico, né? Que é o grande pai da psicologia. Então, esse misticismo alimentado, de novo, pelo cinema, né? É o que traz esse senso comum. Entendi. Então, não existe um aprofundamento, existe uma informação superficial. E não um aprofundamento, um conhecimento acerca da técnica. Mas isso vem sendo quebrado e tem muita gente buscando. Ou muitas vezes da pessoa ser recomendada a procurar esse profissional e achar que vai chegar lá, vai perder a sanidade, vai sair de si, isso, vai estar... vai estar vulnerável. Sim. Vai, né? O profissional vai ter o poder sobre a minha mente. Isso não existe. Isso é tudo ficção. E ainda dentro da hipnose, Tony, hoje nós recebemos aqui no Direto da Gazeta, Tony Borba, ele que é psicanalista, hipnoterapeuta também, está batendo um papo aqui com a gente sobre hipnose. E voltando aí na abertura do nosso programa, quero te perguntar
A hipnose, ela é capaz de tratar, de conter dores e problemas. Quais? Por exemplo, dor crônica. A partir de um manejo hipnótico, eu posso fazer com que você reduza a sua dor crônica. Uma enxaqueca. Por exemplo, também. Mas aqui a gente entra em um pequeno dilema. Se você me procura para eu eliminar a sua dor de cabeça, no final eu vou dizer o seguinte: a dor de cabeça é um sintoma que o seu corpo gera para que você busque ajuda e resolva a causa da dor de cabeça. Mas se eu tirei a sua dor de cabeça, você não vai no médico. Que pode ser diversa, né, a dor de cabeça? Então, se você me procurar para tirar a sua dor de cabeça, eu não vou tirar. Sim. Porque eu quero que você vá ao médico. Vamos descobrir o que causou. Né? Pode ser um problema à toa, como pode ser um grande problema. Né? Você pode estar aí às beiras de ter um AVC. Por isso a cabeça vai doer. Lógico. Eu faço com que essa dor reduza, você não vai no médico. De quem é a culpa do seu falecimento? Não posso fazer isso eticamente. Né? Enfim, a dor crônica, eu posso reduzir a dor crônica de uma fibromialgia, por exemplo, para que você tenha mais conforto. As dores de um paciente com câncer na oncologia. Em Portugal existe uma clínica que trabalha, chama-se hipnogênese. Eles conseguiram comprovar já a redução de cânceres a partir da prática da hipnose. Claro, associada ao oncologista, a todo o programa científico, né? Não que a hipnose não seja, já foi largamente estudada. E, enfim, não apenas para uma simples ansiedade. Entendi. Quando eu digo simples, não estou minimizando a dor alheia. Né? Até porque não existe uma métrica de dor. Exatamente, né? dor é dor. Dor é dor, cada um sente de uma forma. Né? Às vezes uma dor pequena para você pode ser insuportável para mim. Né? Mas isso já é utilizado, se você for fazer um curso de primeiros socorros, já é utilizado para medição de sinais vitais. Né? Você está sentindo dor? Sim, de 0 a 10, quanto? Sendo que 0 é nenhuma e 10 é dor máxima. Mas é a sua métrica, não dá para mensurar. Né? Então, eu vou te ajudar a reduzir a dor. Estou falando de dor física. Né? Na dor psíquica, a dor emocional, a dor mental, né? Aí existe em muitos casos de solução em uma sessão, em 3 sessões, em 5 sessões, enfim. Dependo muito sempre da sua decisão dessa solução que você precisa. Em abrir, no caso, um trauma específico da pessoa, né? Igual a gente falou aqui, algum bloqueio, da pessoa também se abrir contigo ali na consulta, né? Na sessão, para até que você consiga chegar a um diagnóstico. Exatamente. Eu posso te trazer um exemplo simples, mas muito recorrente. Uma mulher que faz regime e não consegue perder o peso. A partir do momento em que eu pergunto como foi a infância dela, por exemplo, ela traz para mim que o pai era um cara muito carinhoso, chamava ela de fofinha, fofinha linda do pai. Olha a aceitação que essa criança sente do pai. Fofinha, gordinha do papai. Então, ela é gorda para ser aceita. Enquanto não resolver isso, ela pode fazer o regime que for, ela não vai conseguir emagrecer o tanto que ela quer ou precisa. Primeiro precisa resolver esse lado. Uma pessoa, um atleta que precisa melhorar a sua performance, treina 8, 10, 12 horas por dia e não consegue melhorar. Né? Ele tem um bloqueio, ele não se permite melhorar. Ele coloca mentalmente um bloqueio, um limite para ele. E não existe limite, você pode melhorar sempre, continuamente. Né? E a partir da solução disso, desse limite, ele melhora. Então, a hipnose pode ser utilizada em quase que infinitas possibilidades. E hoje, então, já falando dessas infinitas possibilidades, o que você tem mais atendido? A gente falava aqui no bastidor, você disse que mulheres, né? Sim. Mas mulheres, aí qual faixa etária, qual o principal problema, né, ou bloqueio que elas te procuram? Fala um pouquinho desse perfil do público que tem procurado. Ansiedade. Quando não procura ajuda para resolver a ansiedade, ela vai evoluir. Se a questão for de relacionamento, por exemplo, vai aumentar. Se a questão for profissional, pode evoluir para o burnout. Não é? Então, isso é o que é mais recorrente. Relacionamento,
ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, aquela repetição que você não consegue, você vai olhar, se trancou a porta do seu apartamento 30 vezes antes de ir se deitar, por exemplo, né? Isso é um toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, a gente trata isso, seja com a psicanálise, né? Para algumas pessoas não adianta eu indicar a hipnose porque vai ter receio, então vamos fazer com psicanálise. Por isso, até terapias sob medida. Sim. Que medida é essa? A tua medida. A medida de quem se coloca no meu divã. A gente está aqui hoje com o Tony Borba, batendo um papo com a gente. Vou pedir para o Fabi, que está plugando, passou o ano inteiro conosco aqui, o monstro da técnica. Aqui é o seu site, né, Tony? Isso. Caso a pessoa queira, ali tá falando um pouquinho das técnicas, né? O que ele faz, Sim. o atendimento dele, né? Ali, ó, terapia sob medida, que ele acabou de falar pra gente. E aí, por aqui, né, Tony? Caso a pessoa queira um atendimento, ela pode te chamar ali pelo WhatsApp, eu também tô vendo ali o e-mail. É isso, esse é o passo, é o caminho, é a primeira etapa. O caminho para conseguir se livrar das suas questões emocionais. Que é muito importante. A gente ainda vê, eu acredito, eu conversei aqui durante o ano com muitos psicólogos, terapeutas, profissionais que falam sobre linguagem corporal, sobre a dificuldade de a gente estar em uma sociedade, principalmente os jovens que vivem com ansiedade, tá no hoje, mas já pensando no amanhã, no fim de semana, no ano novo, essa geração ansiosa e que tem esse preconceito e essa dificuldade de procurar atendimento, né? Sim. Então, eu queria que você reforçasse a importância da gente tirar esse estigma do preconceito de sempre procurar um profissional para a gente evoluir como ser humano, como pessoa e principalmente tratar os nossos traumas e bloqueios, né? Sim, olha, existem muitos nomes famosos da TV, por exemplo, e eu posso exemplificar aqui, Cauã Raymond, por exemplo, é filho de psicanalista. E o cara é tão bom como ator que ele mergulha no personagem e depois tem dificuldade para sair dele. Sim. Ele faz psicanálise constantemente, claro que não com o pai. Sim. Né? Não funcionaria direito. Né? Você ter saúde emocional, saúde mental, não significa um problema no teu cérebro, né? Na tua capacidade cognitiva. Que você é menor que qualquer outra pessoa, exatamente, né? Pelo contrário, é um ato de inteligência. Peraí, eu não estou conseguindo, eu estou sofrendo aqui. Então eu não vou sofrer quieto, eu vou buscar ajuda profissional. Um papo de barzinho na happy hour, com colegas de trabalho, com amigos antigos ou novos, não importa, pode ajudar muito. Mas o conjunto de ferramentas que te ajudam a resolver as questões de forma mais satisfatória e mais rápida é o profissional da saúde emocional. Pessoas da área do desenvolvimento humano. Porque eles estudam como que isso funciona. Quais são as químicas produzidas pelo teu cérebro. Sim. E pelo primeiro cérebro, que é o seu encéfalo, sim, o segundo cérebro, que é o teu coração, e o terceiro cérebro, que é o teu intestino. Existem pessoas que estão em depressão e precisam de tratamento com pensamentos suicidas e muitas vezes passa por um tratamento intestinal, não é? E ajuda muito o terapeuta ou o psicólogo a ajudar essa pessoa. Então, o psicólogo não vai trabalhar sozinho com a depressão, o psicanalista ou qualquer outra abordagem terapêutica. Aceito, reconheço como funcional todas elas. Seja um Theta Healing, que é energético, seja a hipnose, seja a barras de Axis, seja a abordagem que for. Vai ser sempre positivo e colaborar para que você tenha prazer de viver. E tem uma coisa que todo mundo diz, eu não tenho tempo, porque eu preciso ganhar dinheiro. Deixa eu te falar, só ganha dinheiro quem joga. Quem trabalha faz dinheiro. Quando você tem uma alta produtividade, com menos energia gasta, você vai ter muito mais dinheiro. Se você tiver felicidade, a própria felicidade atrai dinheiro. Sim. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. É o contrário, é a felicidade que vai atrair o dinheiro. Sim. Porque você é leve,
Você é vulnerável, você se expõe, então você faz aquilo que você se propõe a fazer. Nunca tente, faça. E eu sempre brinco que a gente só se apresenta bem quando a gente está bem conosco mesmo, né? Exatamente. Consigo. Acho que é muito difícil a gente se apresentar legal, estar bem com as outras pessoas se a gente não está bem, né? Você mencionou, Matheus, desculpa. Que é isso? Você mencionou os jovens, né? Na década de 40, um profissional passava de 25% a 26% do tempo com a família. Sim. Hoje é 28% do tempo nas redes sociais, entre 4% e 6% com a família. A base da sociedade continua sendo a família. Não adianta você ficar milionário e não ter aquilo que você precisa quando você chega na sua casa, que é o acolhimento da sua companheira, do seu companheiro, do seu pai, da sua mãe, enfim. É exatamente isso. Tony, eu quero entrar agora também, a gente vira e mexe, vê nas redes sociais, hipnose infantil. Sim. A gente falou muito desse tratamento ser buscado já quando a pessoa está mais velha, então muitas vezes ela demorou muito tempo e só quando chegou lá aos 40 anos que ela foi procurar para tentar solucionar algum trauma. Como que você vê a hipnose infantil? Ela é algo recomendada para todas as crianças ou não? Qual que é a sua avaliação sobre isso? É recomendado para todas as crianças. A criança, ela vive em um estado que o adulto não vive. É o lúdico. O que vai mudar é a técnica utilizada para a hipnose. Eu vou entrar num mundo mais lúdico para que eu possa atingir as necessidades dessa criança. Por exemplo, hoje é moda diagnosticar prematuramente uma criança hiperativa com TDAH. Nem sempre é TDAH. Essa criança pode ser portadora de uma hipercognição. Ou seja, ela aprende muito rápido. E se aprende muito rápido, ela também se cansa quando esse ensinamento é muito moroso. Sim. Então, ela vai dispersar, não é? Então, é preciso identificar exatamente qual a questão dessa criança. E para todas as crianças sempre vai ser recomendado. Já para um senhor de 60 anos, por exemplo, que tenha um trauma de infância, e eu identifico isso, o senhor tem problemas cardíacos? O senhor toma algum tipo de medicamento? Sim, eu não vou usar hipnose, porque se eu levá-lo, mesmo que involuntariamente, a um estado de catarse, ele pode ter um infarto, né? Então, eu não vou usar. E isso é justamente, de novo, o profissional tem que colocar sempre em primeiro lugar a ética, né? Saber até onde pode ou não deve ir, né? E isso faz da nossa profissão mais séria, vai quebrando esses mitos que você ainda há pouco colocou, enfim. Todas as crianças podem ser tratadas com hipnose. Ô, Tony, como é que você tem visto, então, a sua categoria? Quando a gente aborda, eu acredito que nós tivemos, até falávamos no bastidor, né, o Pyong Lee no Big Brother, né, que naquele período, eu não lembro que ano que foi, se falou bastante sobre essa técnica. Depois já não se falou tanto, então eu acredito que é sempre um tema que ele vem, depois desaparece, volta. Como é que você tem visto a categoria que aborda esse assunto? Trabalham de forma ética ou não? O que precisa melhorar, então, para que as pessoas entendam a importância desse tratamento, acreditem que tenha credibilidade? O que falta? Tem crescido bastante, tem melhorado muito. O que é preciso é que, assim, as pessoas, como disse ainda há pouco, têm muita pressa para tudo, são ansiosas pelos resultados antes do trabalho, né? Não existe conhecimento sem estudo. O conhecimento liberta. Quanto mais você mergulhar no mundo da psique humana, mais ansioso e mais curioso você fica. Porque você começa a se descobrir em primeiro lugar. E não tem como você ajudar ninguém emocionalmente se o seu emocional está abalado. Lembra que eu falei? 80% das suas reações são inconscientes, são controladas pelo teu inconsciente. Se eu estou com um problema, eu vou depositar o meu conteúdo interno no meu paciente. Eu não posso. Então, estudar sempre é o caminho para melhorar qualquer categoria profissional, né? É preciso se aprofundar, é preciso entender, dominar o que está acontecendo.
quando você está em transe, o que acontece com esse cérebro quando está em transe? Se eu ligar um aparelho de exame de imagem e colocar em transe, só o sistema límbico vai ficar aceso, o resto vai apagar tudo. O sistema límbico é responsável pelo processamento das emoções, não é? E esse processamento vai desencadear uma reação no seu organismo. Então, se eu ajudo você com conhecimento, eu vou fazer com que o seu organismo, os seus órgãos, os médicos chamam de homeostase, que é o equilíbrio do seu corpo, aliado com o seu equilíbrio emocional, equilíbrio mental, né? O que falta talvez seja um pouco mais de união. Mas hoje existem grandes profissionais já, grandes escolas de formação, né? Várias, aqui em São Paulo tem, no Nordeste, em Salvador tem, enfim, né? Grandes profissionais, dá licença de mencionar alguns, por exemplo, Lucas Naves é um grande profissional, estudioso, né? Da neuropsicologia, inclusive, não só da hipnose. A hipnose é a ferramenta. Sim. Né? Que os que se aprofundam mais no comportamento humano, nas necessidades emocionais, que cada época é diferente de outra, né? Teve uma mudança exponencial no comportamento humano nos últimos 10 anos. Né? E é algo que muda o comportamento, né, Muda Tony? O comportamento, a mente, eu acho que é algo assim que a gente nunca vai conseguir acessar por toda a sua complexidade. Exatamente. E o ser humano está realmente cada vez mais mutável. Mas o que eu queria te perguntar é exatamente para a gente entender, né? Então, eu não conheço, fui lá a primeira vez. Então, eu vou ser hipnotizado. Sim. Eu vou entrar em transe, correto? Quando eu entro em transe, o entrar em transe, o que seria isso? É eu acessar o meu inconsciente? Isso. Entendi. Para mim, pro profissional, eu estou tendo acesso direto ao seu inconsciente. Para você, passando pela experiência, é uma sensação de tranquilidade, de relaxamento profundo. Inclusive, na sugestão hipnótica, no aprofundamento do estado, eu sugiro que você, quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, ainda mais você relaxa. Sinta esse relaxamento se espalhando pelo seu corpo. E você vai sentir esse relaxamento profundamente. Aí vieram alguns mitos, né? Por exemplo, é tão bom esse estado, é tão prazeroso, tão gostoso estar em estado de foco e atenção e um aprofundamento nesse relaxamento, que me dá vontade de não voltar. Entendi. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas entrou em estado de catatonia, está catatônico. Aí você encosta do lado e fala, olha, pode continuar mais um pouco. Aí eu já cancelei os meus 2 próximos pacientes, a única coisa que você vai precisar pagar mais 2 sessões, tudo bem? Claro. Mas se quiser ficar mais um pouco, aí a pessoa sai do estado de catatonia. Fala, não quero pagar não, já quero ir embora agora. Exatamente. Mas é isso, então, que até a gente também conversou, que é engraçado. Então, a hipnose, que eu até coloquei aqui, a hipnose só serve para resolver ou fazer algo que a pessoa já faria normalmente? Sim. Sim, né? A pessoa Ninguém não vai... faz nada que não estivesse predisposto a fazer. Então, eu não vou falar algo que eu não falaria se eu estivesse totalmente consciente. Não. Se eu te colocar em transe e sugerir que você tire a sua roupa, você só vai tirar a sua roupa se você já tiraria antes de entrar em transe. Não existe poder de mente sobre mente, isso tudo é ficção. Você não ao entrar em transe, você não está inconsciente, você está ouvindo a minha voz, né? Às vezes ela fica um pouquinho mais longe, de tão profundo que você vai. De tão anestesiado que às vezes a pessoa também ficou. Eu posso te colocar num estado mais profundo, que seria o que nós chamamos de estado de Sdale. Esse estado de Sdale é um coma hipnótico, não é o coma propriamente dito, sim. É um coma hipnótico. Que estado é esse? É o comparado ao sono. Aí você vai apagar. Que a gente pratica isso na anestesia hipnótica, né? Eu posso te colocar em transe e pegar um alicate e apertar e você não sente dor. Porque eu sugeri que você desligue nervos, músculos e fibras. Então você não vai sentir dor. Aí é anestesia. Sim. Né? Tony, eu queria perguntar para você, que a gente veio aqui conversando e me lembrou muito. Hoje, a gente já falou que hoje a hipnose ela é utilizada no SUS, então tem alguns tratamentos, né, em que ela é recomendada para melhora ali da saúde do paciente. Se a gente trouxer
Hoje nós temos ela na área de segurança pública, por exemplo. Então, um caso grande, onde ali o suspeito ou algo do tipo não assume ou não fala, ou já até assumiu e está preso há um bom tempo, eles fazem aqueles exames para ver se a pessoa pode ser ressocializada. Sim. Hoje nós temos esse trabalho na Secretaria de Segurança Pública no Brasil, no Estado de São Paulo, ou não temos? Isso é até uma dúvida minha mesmo, que eu não... Isso é uma prática mais antiga no FBI, né? Entendi. E lá ela é chamada de entrevista cognitiva. Sim. Muitas vezes a própria vítima passa pela entrevista cognitiva para trazer riqueza de detalhes do momento da tragédia, do crime, enfim, Sim. do acidente. Sim. Não é? Mas eu também posso, a partir da associação de alguns conhecimentos, como, por exemplo, o conhecimento das microexpressões faciais. Então, eu vou te entrevistar, eu nunca vou colocar como um inquérito, né? Olha, vem cá que eu vou te fazer uma série de perguntas, vamos ver se você fala a verdade. Né? Ela já vai protegida. Sim. No estudo das microexpressões faciais, a gente tem o conhecimento de que você não tem controle sobre os nervos, né? Os nervos micros que passam pela sua sobrancelha, pelo seu bigode chinês, pelo cantinho da sua boca. Né? Cada pedacinho desse ele é tratado por uma AU. Né? Então, é a combinação dessa AU com a minha capacidade de te hipnotizar, que pode ser uma hipnose conversacional, não propriamente com um comando de hipnose, né? O mais conhecido é o Durma. Né? Eu posso, a partir da conversa, te colocar em um estado de relaxamento e de foco. E aí eu vou direcionar. E a partir desse conhecimento, vamos dizer que eu me torne um detector de mentiras. Entendi. Né? Por exemplo, se eu sugerir que você pense o rosto da sua mãe, o rosto do seu pai. Você posicionou o seu olhar agora para um lado de quem busca na memória. A referência. O olho vai sozinho, você não faz isso racionalmente. Né? E aí eu começo a te fazer algumas perguntas. Então, eu sei se você está buscando na memória para me trazer o assunto ou se você está criando a história. Sim. Então, é por aí que vai caminha na área da segurança. Sim, é muito maluco mesmo a mente humana. Então, hoje nós já temos isso, né, Tony, na área de segurança pública. Existe. Pode ser que não se fale com a palavra, né, hipnose ou hipnoterapeuta. Ainda existe muita resistência, né, por parte dos mais ortodoxos aí, né? Por exemplo, cuidar da saúde mental é apenas para psicólogos, né? Então você tem que ter a formação em psicologia, você vai estudar 5 anos, né? E existem muitos profissionais psicólogos que são imbatíveis, são sensacionais. E existem muitos profissionais da área do desenvolvimento humano, vamos colocar assim, que dá de 10 a 0 em alguém que estudou, fez pós ainda e depois fez um doutorado, mas não está... Dr. Carl Gustav Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é essa a essência do abrir caminho para poder te ajudar a partir de você. Porque eu não vou fazer nada sozinho. Nós falamos muito dessa geração, né, Tony, que é uma geração ansiosa. Se a gente falar de uma projeção, se a gente der um recorte para 2040, 2030, como que você enxerga essa geração, essa sociedade lá nesse período? Olha, a gente vai trabalhar o quê? Ainda vai trabalhar a ansiedade ou algum outro? Ainda. Vai ter um campo muito grande para os oculistas, né? Para os oftalmologistas, né? Porque se você não se proteger da luz azul, você vai ter problemas de visão. Nós vamos ter muitos problemas emocionais, muitos problemas sociais baseados na falta de senso de respeito. Diálogo, né? Até porque a gente está só aqui no celular, nesse nosso mundo. Né? Exatamente. O que acontece é assim, quando você pega o teu aparelho de celular e fica ali correndo, você está sendo muito estimulado. Todos os teus sentidos estão sendo estimulados. É um monte de pixels espalhados ali, estimulando seu visual, seu auditivo.
que te geram um arrepio às vezes, que te geram uma sensação positiva de achei graça daquilo, né? Então, que graça tem sentar e pegar um livro? Que graça tem sentar e conversar com o irmão, com a mãe, com a esposa, com o marido? Né? É muito melhor. Mas isso não é racional. Que graça tem, né? Isso aqui me atrai muito mais. Não é pensando nisso, é reagindo desta forma. Né? Então, é preciso ter uma dosagem. Existe um ditado que diz que homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos, que, por sua vez, criam tempos difíceis. E esse ciclo é infinito. Parece que a pessoa está sempre no tempo difícil, né? Exatamente. Nós recebemos hoje aqui no Direto da Gazeta, fechando a temporada 2024, Tony Borba, psicanalista, hipnoterapeuta, e com essa voz de locutor também, que eu brinquei antes dele começar aqui. Eu vou pedir para o Fabi plugar mais uma vez o site dele. Tony, para a pessoa que queira te procurar, tem ali o YouTubezinho também que eu estou vendo, que eu acho que são entrevistas suas, Tony, alguma coisa assim, ou para entender? Tem alguma coisa de... Então ali você consegue acessar, entender melhor o que é, procurar atendimento, tem ali algumas entrevistas. E quem sabe começar 2025 muito melhor, ou trabalhando aquilo que às vezes você demorou tanto para trabalhar, ou está aí refletindo depois dessa entrevista, né, Tony? É isso. A saúde mental, a saúde emocional não é o contrário de loucura. Loucura é não se preocupar com aquilo que te dá prazer, com aquilo que te faz bem, com aquilo que te traz felicidade. Como eu disse ainda há pouco, é a felicidade que atrai a prosperidade. Quando você pensa, eu preciso, você já está na caixinha da escassez. Se você precisa, porque você não tem. Não é? Então você já está na escassez. Se eu repito muito, eu sou humilde, eu estou sendo muito narcisista, acreditando que eu seja capaz de ser humilde. Sim. Então, o caminho do meio é sempre o equilíbrio. O equilíbrio é a definição de saúde pela OMS, né? A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é equilíbrio entre corpo, mente, espírito e energia. É isso, vamos procurar o nosso equilíbrio. Você viu que passa rápido, né? Passa rápido. É rapidinho, aqui o assunto é rápido, mas é para dar o gosto de você voltar em 2025, aí ao longo da temporada. Quando quiser. Mais uma vez aqui, muito obrigado, viu, Tony? Eu é que agradeço. Pode voltar sempre, um prazer te receber. O prazer foi meu. É isso, fechando o nosso direto da Gazeta de 2024, hoje aqui o Tony, que bateu esse papo com a gente muito bacana. Convido você a acessar todas as nossas outras entrevistas aqui nas redes da Gazeta, nas nossas redes sociais, afinal é destaque, está na Gazeta, e já aproveitar, dizer aqui em nome da Gazeta, uma excelente virada de ano, um 2025 próspero, cheio de saúde, com muita informação, e que você siga aqui coladinho com a gente sempre. Vamos juntos, vamos em frente. Até a próxima, pessoal.